Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 74 da prova do Enem de segunda aplicação de 2015 e o tema dessa questão é concentração de soluções. Vamos à leitura da questão. O vinagre vem sendo usado desde a antiguidade como conservante de alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético, massa molar 60 gramas por mol, cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% a 6% massa-volume. Em um teste de controle de qualidade, foram analisadas 5 marcas de diferentes vinagres e as concentrações de ácido acético em mol por litro se encontram no quadro. Então nós temos um quadro com 5 amostras e 5 concentrações de ácido acético. A pergunta é, a amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração tolerado é a... Então, basicamente, o que essa questão pede para a gente é que nós façamos uma conversão entre unidades de concentração. Existem duas estratégias para que a gente possa resolver. Eu poderia pegar cada uma das concentrações das amostras de 1 a 5 e convertê-las em porcentagem massa-volume. Ou eu pego a faixa de porcentagem massa-volume, eu sei o valor mínimo, eu sei o valor máximo, calculo quais seriam as concentrações molares mínimas e máximas e vejo quais valores da tabela se encaixam. Na minha opinião, isso daí seria um pouquinho mais fácil, porque eu trabalharia apenas com 2 valores, o valor mínimo e o valor máximo, e aí eu só teria que observar quais dos 5 valores se encaixariam na tabela. A outra alternativa era calcular os 5 valores da tabela, então seria um pouco mais trabalhoso de resolver. Então eu vou fazer desse jeito, Eu vou ter que trabalhar então com essa faixa de concentração do ácido acético, ela vai de 4% massa-volume a 6% massa-volume. E na hora da prova você vai se perguntar o que é porcentagem massa-volume, porque até então você tinha visto, normalmente a gente pensa claramente na porcentagem massa-massa, é bem simples de entender, que é quantos por cento de um determinado soluto estão em 100 gramas de solução, A porcentagem de volume, quantos por cento de um determinado soluto, quantos mililitros estão em 100 mililitros, ou quantos por cento daquele volume corresponde ao soluto. E agora a gente vai se perguntar quantos gramas de soluto estão presentes em 100 mililitros de solução. Colocando então massa e volume, mesmo que não sejam grandezas de mesma unidade, numa relação percentual. E aí eu falo que 4% massa-volume na concentração de ácido acético significa 4 gramas de ácido acético em 100 ml de água. Esse é o valor mínimo. E o valor máximo para a concentração de ácido acético no vinagre é de 6 gramas em 100 ml de água. Pronto. Para resolver esse problema, então, a gente tem um problema fácil na mão, que é basicamente calcular qual é a concentração de ácido acético mínima. A concentração é número de mols sobre volume. Eu posso então descobrir quantos mols existem em 4 gramas e o volume é de 100 mililitros, Só que eu tenho que colocar em litros para aparecer mol por litro. Então, olha, número de mols relaciona massa com massa molar e o volume no denominador foi mantido. Então, reorganizando a expressão, nós temos massa sobre massa molar vezes volume. Então, apenas substituindo os valores. 4 gramas de ácido acético dividido por 60 gramas por mol, que é a massa molar do ácido acético, e também dividido por 0,1 litro. 0,1 litro, então você vai puxar lá, de 100 mililitros, já fiz aqui a conversão para litros. E aí, na hora que a gente resolver então a continha, vai dar 4 dividido por 0,1 vai dar 40, correto? 40 por 60, 4 por 6. 4 dividido por 6 vai dar 0,66, 66666, uma dízima periódica, que eu arredondei aqui para 0,67. Podemos repetir então o mesmo procedimento para a concentração máxima. Concentração máxima em mol por litro vai ser número de mols sobre volume. O número de mols é massa sobre massa molar. Reorganizando a expressão, nós temos massa sobre massa molar vezes volume e só substituindo os valores. 6 gramas dividido por 60 gramas por mol vezes 0,1 litros no denominador. Então, olha, essa conta é ainda mais fácil de resolver, porque 6 dividido por 60 vai dar 0,1, correto? E 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1. Então a gente achou a concentração máxima, 1 mol por litro. Pronto, acabou.
a questão nesse ponto já está resolvida, porque olha, você tem um valor mínimo de concentração, 0,67, eu coloquei aí para você, e o valor máximo, 1 mol por litro. Então é basicamente olhar na tabela quem não se encaixa dentro dessa faixa de concentração. Então a primeira, menor do que a concentração mínima. A segunda, menor do que a concentração mínima. A terceira, 0,150, menor. Né? A quarta, menor. Então só pode ser a quinta. 0,7 é maior do que 0,67 mol por litro, né? E menor do que 1 mol por litro. Então pronto, fui feliz da vida marcar a letra E. A única amostra que está dentro do limite de concentração tolerado é a amostra número 5, cuja concentração é 0,7 mol por litro. Perfeito. Eu aproveito o momento aqui, se você já resolveu, beleza, legal, mas eu aproveito para mostrar uma outra forma de resolução que não precisa de fórmula, você não precisa lembrar fórmula nenhuma, que é usar a análise dimensional. Quem tem visto os vídeos deve ter reparado que eu costumo usar com certa frequência esse método de conversão de unidades, que é o seguinte: eu sei a minha faixa de concentração, 4 gramas de ácido acético para 100 ml de água e 6 gramas de ácido acético para 100 ml de água. Então eu fiz aqui a conversão. Olha, 4 gramas de ácido acético em 100 ml, eu multipliquei isso por um fator unitário, 1000 ml por 1 litro, já que 1000 ml por 1 litro é igual a 1, correto? Só que isso vai depois cancelar mililitros com mililitros. E multipliquei por um outro fator de equivalência para o ácido acético, que é 1 mol de ácido acético equivale a 60 gramas. Observa o que acontece quando eu fiz isso. Repara que eu coloquei o grama no denominador desse último fator para cancelar com o grama que está lá em cima, né? No primeiro fator, que mostra a quantidade de ácido acético em gramas, né, dividido por 100 ml de água. Tá? E o resultado vai aparecer para mim, então, como a gente consegue observar aqui, olha, o grama cancela, o mililitro cancela, o resultado apareceu para mim em mol por litro, correto? Vou fazer a mesma coisa, então, no outro esquema. Na concentração máxima, 6 gramas de ácido acético estão em 100 ml de água. Vou converter então mililitro para litro. Né? Você não precisa decorar nenhuma fórmula de conversão, porque converter de mililitro para litro, se você observar ali, olha, o mililitro de água está no denominador. Então você precisa cancelar o mililitro no denominador e fazer aparecer 1 litro. Então, poxa, convenientemente eu escrevi que 1000 mililitros sobre 1 litro que é igual a 1. Né? Eu peguei isso e multipliquei na minha equação, correto? Outra coisa que eu posso fazer é, eu quero fazer o grama no numerador, o grama de ácido acético, desaparecer e virar mol. Então seria muito conveniente se eu tivesse uma unidade de conversão que fizesse o mol aparecer e o grama desaparecer. Tá aí, é exatamente o que eu tenho. O grama desaparece, tá vendo? Ele é cancelado aqui e só sobrou como unidade de quantidade de ácido acético o mol. O mililitro, como eu tinha falado para vocês, também vai ser cancelado. Então sobrou mol por litro. E aí, isso daqui então era a minha faixa inicial. Agora, fazendo as contas, que se você comparar com o número inicial, você vai ver que é exatamente a mesma conta que você tinha feito antes, tá certo? Vai ser 40 sobre 60, que vai dar 0,67 mol por litro. E aqui vai ser 6.000 sobre 6.000, na verdade, né? Na hora que a gente colocar a conta aqui, que vai dar 1 mol por litro. É exatamente a mesma conta, o mesmo resultado. Não tinha por que, então, dar diferente. Beleza? Você ia comparar de novo na tabela, né? Eu não preciso fazer essa análise de novo. Você já fez ela e pronto. Corre para o abraço, filho. Vai lá, marca a letra E, amostra 5. Correto? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então, da resolução, principalmente aí do método de análise dimensional. Eu vou tentar apresentar ele aí nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de curtir a nossa página. Um grande abraço, continue acompanhando o projeto aí. Abraços!